Converso agora com Josana Dias, ela é coordenadora do curso de Design de Interiores e ela conta pra gente um pouco sobre a história do curso. Josana, quanto tempo existe o curso na instituição? O curso de Design ele existe desde 2006. Na verdade, ele dá continuidade a um curso que já existia, num formato de curso sequencial, e ele surge em 2006 como uma graduação tecnológica. Essa graduação ela é pensada pelo MEC como uma graduação que vai colocar o profissional rapidamente no mercado. E sobre o formato do curso, que é tecnólogo, você pode explicar para a gente um pouco mais sobre isso? Bom, o curso tecnológico ele é uma graduação, então nesse sentido o aluno, depois que ele se forma, ele pode fazer mestrado e doutorado, ele pode continuar os estudos, e a ideia é exatamente essa. Ela é uma graduação enxuta para que o aluno depois se especialize. Sobre o profissional da área, como que ele atua no mercado? O profissional que se forma na área de design de interiores, ele vai atuar nas estruturas ambientais urbanas. Então ele está sempre trabalhando numa escala que é próxima do corpo humano. Então ele vai... Se o arquiteto ele pensa a grande estrutura, o design de interiores ele trabalha dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, o espaço da casa, o design de interiores ele vai cuidar do espaço interior. Então, ele vai pensar na cozinha, ele vai pensar no quarto, vai pensar na sala, no espaço da área de saúde, por exemplo, ele vai pensar nesses ambientes que são voltados para a área de saúde. Como você avalia o mercado atualmente? Nossa, com bons olhos, O que a gente percebe é que se num primeiro momento o design de interiores ele estava ligado a uma classe, a uma elite, agora a gente percebe que não, Porque todo mundo quer ter uma casa onde os espaços eles foram pensados, eles foram planejados e a casa ela funciona de uma forma muito mais sustentável, criativa e inteligente. Então eu percebo que os meninos que se formam, eles têm aí um amplo mercado, e muitos clientes em potencial. E às vezes não precisa nem de um custo alto para poder fazer isso. E essa é a ideia, A gente trabalha dentro do curso com as disciplinas da área de sustentabilidade e com a ideia da reinvenção também, Como que antigos objetos eles podem recompor aí o espaço de uma forma nova e bastante eficiente. Então, diante disso, você pode falar pra gente qual que é o perfil do profissional que é mais cobrado para esse mercado? Bom, esse profissional aqui, ele é criativo, no sentido que ele vai entender quem é o cliente dele, quais são essas possibilidades do cliente e vai trabalhar exatamente para atender essa demanda, Com aquele orçamento, sendo ele pequeno ou ele sendo grande, ele vai dar conta de atender as demandas. Sobre o corpo docente da instituição, como que você avalia, enfim, fala um pouco desses professores, enfim. O curso de design ele surge paralelamente a um curso mais antigo dos mais antigos da nossa casa, que é o curso de arquitetura. Então muitos dos nossos professores do design são professores também do curso de arquitetura e alguns têm dupla graduação em arquitetura e em design. Então o que eu percebo que é um corpo docente que ele é experiente, que tem uma atuação no mercado muito intensa e que forma os nossos alunos rapidamente para atuar no mercado. Então o curso conversa com o curso de arquitetura. Você pode falar sobre trabalhos de extensão, como que é feita essa integração? A gente tem uma pesquisa no Isabela, que é uma pesquisa que é sobre o espaço público e como que esse espaço público ele vem sendo utilizado. Um dos trabalhos que a gente faz em conjunto é o Parking Day, onde a gente vai pensar como que a cidade ela poderia ser bem mais interessante se a gente tivesse menos espaço para carro e mais espaço para as pessoas se encontrarem. Então hoje a gente acabou de realizar aqui intervenções nas vagas de veículo ao longo da fachada do Isabela, onde o pessoal do design e da arquitetura criou espaços para o lazer e para o encontro, usando vegetação, usando um mobiliário para a área externa e que permitiu aí que a cidade fosse vivida de uma outra forma. E é interessante pensar nisso porque a gente sempre imagina o designer trabalhando dentro dos interiores, E é curioso pensar que o design é esse que trabalha perto do corpo, nessa escala que é super humana, que é a escala do detalhe. Quais são os conteúdos que vão contribuir para a formação do design? A pergunta é ótima porque o curso ele se dá em apenas 2 anos, mas ele envolve diferentes conteúdos. Então, a gente tem conteúdos da área do projeto, da área de história e teoria da arte e ao mesmo tempo conteúdos tecnológicos. Então ela é uma formação rica e complexa para que o aluno dê conta do projeto. Então ele vai ter conteúdos da área do conforto ambiental, que envolve luminotecnia, que envolve sustentabilidade e ao mesmo tempo ele tem uma formação também que dá conta da história do design, que dá conta da teoria, que dá conta da teoria da cor e assim ele vai pensar os interiores. Josana, o que significa design? É ótima essa pergunta porque muitas vezes a gente se depara com essa palavra que é estrangeira e a gente se pergunta o que isso significa. Então, no design, a origem vem de designo, um desenho. Então,
Toda atividade do designer parte de um desenho, de uma ideia que vira um projeto. E para virar um projeto é preciso uma pesquisa e é preciso uma intenção. Então a ideia de pensar um espaço, né, ou pensar uma roupa, ou pensar uma peça gráfica, vem desse projeto que é desenvolvido. E no nosso caso, a gente tem um curso de design de interiores. Então a ideia é que o aluno consiga entender o contexto, consiga entender as características desse contexto, consiga entender de tecnologia e a partir daí ele possa pensar a composição desse espaço. Lembrando também das questões que envolvem a antropologia, a história da arte e a sustentabilidade.